Olá, tudo bem? Para essa questão, a gente pode entender assim. Primeira coisa, como que acontece a transmissão do movimento? Quando duas rodas, estão ligadas pela mesma superfície, ou seja, elas possuem um fio ligando elas, então significa que elas vão ter a mesma velocidade linear. Por quê? A velocidade linear é o tanto de metro que anda a cada segundo. Então, se elas estão ligadas pela mesma corrente, e essa corrente vai andar uma determinada distância por segundo em todos os pontos, então, tanto aqui quanto aqui vão ter a mesma velocidade linear. A outra coisa é que quando eles estão ligados por um mesmo eixo, que é quando eles têm essas bolinhas central em comum aqui, então eles vão ter a mesma velocidade angular. Por quê? Vai ter um eixo aqui e eles vão girando assim. Conforme vai girando, os dois vão girando juntos. Então, eles vão dar uma volta ao mesmo tempo. Isso inclui mesma frequência, mesmo período, mesma velocidade angular, tá? E a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular é velocidade linear igual a angular vezes o raio, tá? Então, quanto maior o raio, se for a mesma velocidade angular, quanto maior o raio, maior a distância que ele vai ter que percorrer em um determinado segundo, o ângulo que ele percorre é o mesmo, 360 graus. Mas, por exemplo, aqui a polia 3, que está no mesmo eixo da polia 2, tem que percorrer uma distância relativa à circunferência maior do que a polia 2. Isso indica que a polia 3 vai ter uma maior velocidade linear, tá? E a mesma coisa aqui, no caso aqui a polia 1 tem a mesma velocidade linear da polia 3, e a polia 3 tem a mesma velocidade angular da polia 2, tá? Então aqui, ó, ele quer para qual montagem o açougueiro deve optar, para que possua a menor velocidade linear. Então ele quer que essa serra aqui, aqui no final, tenha a menor velocidade linear. Vamos lá. A primeira aqui. Esse aqui vai estar girando com a velocidade linear do motor, Então, a polia 2 está girando com a velocidade do motor. Como a polia 2 tem a velocidade angular igual a da polia 3, mas a velocidade linear é menor, Como a gente viu ali antes, o raio do 3 é maior, então a velocidade do 3 é maior, do que a velocidade do 2. Por o fato de a polia 2 estar ligada por uma mesma correia ao motor, então a polia 2 tem a mesma velocidade linear do motor. A polia 3 tem um raio maior, logo ela vai ter uma velocidade maior. Então aqui nessa montagem P, a gente sabe que a velocidade linear da serra de fita, que está ligada na polia 3, vai ser maior do que a velocidade linear do motor, tá? Como a gente não tem nenhum valor, a gente referencia com o motor. E aqui, ó, nesse daqui, o motor vai estar ligado com a polia 3. Então, a polia 3 vai ter a mesma velocidade linear do motor, Porque elas estão ligadas por uma mesma fita. E daí aqui, ó, a polia 3 vai ter a mesma velocidade angular da polia 2. Tendo a mesma velocidade angular da polia 2, mas o fato de o raio de 2 ser menor, então a velocidade linear da polia 2 é menor do que a da polia 3, igualzinho a gente viu aqui no lado. Mas agora, ó, a velocidade de 2 vai ser menor do que a velocidade de 3. Como a velocidade do 3 é a velocidade do motor, então a velocidade da polia 2 vai ser menor do que a velocidade do motor. Como ela está ligada pela extremidade aqui com a serra de fita, Então, na montagem de Q, essa velocidade da serra de fita vai ser menor do que a velocidade do motor, enquanto que na montagem P, essa velocidade da serra de fita vai ser maior do que a velocidade do motor,
tá? Então, a correta é a montagem Q, porque as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais, né? Estando ligados por uma mesma correia. Essa correia, né, o tanto que anda vai ser a mesma para essa circunferência quanto para essa circunferência. Então, a velocidade linear é igual. E a que tiver maior raio terá menor frequência. O que é a frequência? É o número de voltas que é dada em 1 segundo, né? Quando é dado em hertz, ou o número de voltas, rotações, ciclos completos em 1 minuto quando é RPM. Como aqui, ó, lembra que quando a mesma velocidade angular, então a frequência é igual, né? Mas quando é a mesma velocidade linear, a frequência é inversamente proporcional ao raio, ou seja, quanto maior o raio, menor é a frequência, tá? Por quê? Tendo uma mesma velocidade, né? Essa daqui, ela completa uma volta mais rápido do que essa daqui. Isso aqui vai me indicar que em um mesmo segundo, por exemplo, né, com a mesma velocidade se transmitindo aqui, girando, né, o mesmo tanto ao mesmo tempo, então essa daqui consegue dar mais voltas em um segundo do que essa grandona, né? Afinal, para uma circunferência dessa pequenininha ser percorrida, é bem mais rápido do que uma circunferência dessa toda ser percorrida. Então, se o número de voltas daqui é maior, né? Logo, a frequência do motor é maior do que a frequência do polia 3. Tá? Então, aqui tem maior raio, tem menor frequência, porque demora mais para dar uma volta. Se o período é maior, a frequência é menor. Então, a alternativa aqui está certinha.